A paz do Senhor Jesus, querido professor, superintendente, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. É bom vê-lo aqui novamente. Para mais uma vez a gente estar falando sobre as lições da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, na sua classe de adultos. Eu quero te convidar a você acompanhar o nosso comentário dentro desta lição, onde estaremos abordando o ministério de evangelista, nossa lição de número 8 dessa nossa revista. Na revista da CPAD, que está tratando sobre dons espirituais e ministeriais, nós já tivemos aí nas lições anteriores falando sobre dons espirituais, iniciamos também falando sobre os dons ministeriais. Falamos sobre o dom de apóstolo, de profeta, que foi o domingo passado, e agora estaremos comentando um pouco sobre o ministério de evangelista. Está aí a lição número 8, ministério de evangelista, que nós estaremos abordando. Nós temos um ponto central nessa lição. O ponto central diz assim: o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. O evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. É o ponto central da lição de número 8. O que vai se destacar nessa lição toda é a gente compreender e trabalhar com a nossa classe para que ela compreenda que é justamente esse dom ministerial concedido à igreja, o ministério de evangelista, que é aquele que recebe uma qualificação ou um carisma, para o ministério de evangelista, o anunciador de boas novas. O evangelista, diferentemente, ele não tem lugar fixo, O evangelista é aquele que sai ao campo para, no campo, arregimentar novos discípulos para o evangelho, para o reino de Cristo. É o evangelista que busca, que tem essa qualificação como uma chamada específica, como anunciador das boas novas, e ele tira de fora, ele tira do mundo, ele alcança as almas distantes fora da igreja e manda-as para dentro dos templos, E no templo o ministério de pastor, que é aquele que cuida das ovelhas. O evangelista, naturalmente o ministério de evangelista, ele é aquele homem que não consegue ficar parado dentro de templos evangélicos, não consegue se prender a uma rotina, não se consegue prender a um lugar, porque a alma dele, o coração dele arde pelas almas, arde pelas almas. Então a gente vai ver que o ponto central vai falar sobre isso aí, que o evangelista, ele é por excelência o portador das boas novas. O texto áureo da nossa lição 8 diz assim: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nosso texto está lá em 2 Timóteo 4, versículo 5. Nosso texto áureo, nossa verdade prática vai dizer assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista, ele é um arauto de Deus no mundo, É um arauto de Deus. Nossa verdade prática. Nós temos três tópicos nessa revista, como já é um hábito, a lição ser dividida em 3, justamente para facilitar e trabalhar de maneira sistemática o assunto. Mas antes aí, eu quero te lembrar que nós temos na nossa leitura bíblica em classe
dessa lição de hoje, nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, no versículo 26 a 35, e Efésios capítulo 11. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 a 35, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O outro texto que nós temos da leitura bíblica em classe, dessa lição, é Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim o texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E como nós dissemos, nós temos 3 tópicos, né, nessa lição. O primeiro tópico diz assim: Jesus envia os seus 70. Né? Jesus envia os seus 70. Texto base, Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 20. Segundo tópico, vai tratar sobre a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E também Marcos 16, do versículo 15 ao 20. No terceiro tópico da nossa lição, vai falar sobre o dom ministerial de evangelista. Dom ministerial de evangelista. Bom, nós temos uma introdução, a introdução da lição. Tem uma reflexão que eu achei interessante, que é do John MacArthur. John MacArthur, ele diz assim que antes de alcançarmos o mundo, o mundo temos que deixá-lo. Eu achei muito interessante. Antes de alcançarmos o mundo, temos que deixá-lo. A gente reflete justamente no trabalho que Jesus faz com os seus apóstolos, né? Primeiro, Jesus, ele trabalha no coração dos apóstolos para que os apóstolos deixassem o mundo. E aí, depois que eles deixam o mundo, o próprio Jesus disse, né, a alguns dos seus discípulos, né, principalmente aqueles que tinham conhecimento com relação ao trabalho da pesca. Jesus diz aos seus apóstolos, seus discípulos, que lhes faria agora pescadores de homens, né? Pescadores de homens. Então, antes de alcançarmos o mundo, é vital que nós deixemos primeiro, né? Não tem como alcançar o mundo com o coração preso ao mundo. E o evangelista, ele tem um trabalho fenomenal naquilo que se refere à paixão pelas almas, porque amar as almas em meio à rejeição,
em meio a aflições que o mesmo vai se submeter, em meio às coisas que o mesmo vai ter que abrir mão, que vai ter que abdicar pelas almas que muitas das vezes o recebe debaixo de muita rejeição. É preciso ter uma chamada ao trabalho de evangelismo, né? E a gente precisa compreender muito bem também que aquilo que nós já falamos numa lição anterior, existe a chamada geral, onde todos quantos são chamados a serem participantes da Igreja Corpo de Cristo, na chamada geral, todos têm a obrigação de evangelizar, todos têm a obrigação de anunciar o reino de Deus, todos têm a obrigação de, através de um bom testemunho, ainda que a pessoa às vezes se coloque como uma pessoa limitada, que tem dificuldade de falar, que não tem um português correto, ou que não tem uma qualificação aos olhos dele, que coloque ele numa condição de ser uma potência na mão de Deus no que tange a pregação, a exposição das Escrituras. Mas a verdade é que todo aquele que é chamado na chamada universal, na chamada geral, todos têm a obrigação, né, tem a obrigação de anunciar. A gente vai lembrar aqui da mulher, né, da mulher samaritana, que ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus na beira do tanque, né, na beira do poço de Sicar. E ela, assim, quando ela tem um encontro com Jesus e sente no seu coração, né, a fonte da água jorrando pela alegria que ela sentiu com o diálogo que ela teve com Jesus na beira daquele poço, ela corre para a cidade dela, na cidade dos samaritanos, e praticamente ela faz um trabalho de missão, avisando-os que Jesus, o Messias, estava nas terras deles, né? E o Messias tão esperado estava ali ao alcance, né? Ao alcance de todos quanto pudessem ou quisessem ter um encontro com ele. Então, na chamada geral, todo crente ele recebe uma ordem imperativa: ide ao mundo, né, e anunciai o Evangelho, a chegada do reino. Agora, na chamada específica, é justamente naqueles lugares onde quem é chamado na chamada geral, ele não tem coragem de ir, ele às vezes se sente limitado para ir, mas nos lugares mais difíceis, nos lugares onde as pessoas não querem ir, onde a pessoa da chamada geral não quer ir, aquele ao qual o Senhor escolhe, o Espírito Santo o separa para o ministério, dando a ele dons, dando a ele o ministério de evangelista, é justamente esse que é vocacionado e recebe um revestimento através do dom ministerial. Ele recebe o dom para aquilo, para ir nos lugares onde a rejeição ao evangelho, a rejeição ao cristianismo, onde ninguém quer ir porque sofre, tem receio de sofrer as perseguições. O Espírito Santo coloca no coração de homens notáveis, que não olham para as dificuldades, que não olham para os empecilhos, que não olham para as ameaças, e rompe todas essas coisas, e chega lá no local, quando ele recebe o dom, o ministério de evangelista, ele recebe junto com o ministério, junto com a vocação, ele recebe ousadia para pregar, ele recebe autoridade para falar acerca da palavra de Deus, ele prega como ninguém, ele convence quem
talvez não é convencido pelas pessoas mais eruditas, mais sábias, mais conhecedoras, não é? Mas aquele que recebe a chamada, que recebe o dom, o ministério de evangelista, ainda que ele às vezes não tenha cultura aos nossos olhos, ele chega no local, aonde ele chega, é às vezes a pessoa mais criteriosa para ouvir, ele não tolera um erro talvez de português, não tolera uma frase errada, mas é um indouto que vai lá, às vezes. O missionário que vai lá é indouto, não conhece, talvez mal o português, a gramática, talvez fale Jesus, Deus, mas a autoridade que ele recebeu no ministério de evangelista, ele abre a boca e o coração daqueles homens se abre para ouvir a palavra de Deus. A chamada específica, na chamada específica ele recebe uma palavra com autoridade. Na chamada específica ele recebe dons para curar, ele recebe dons para operar maravilhas e milagres. Porque a chamada, o dom, o ministério, na verdade, o ministério de evangelista, naquele pelo qual é chamado para o trabalho de evangelismo, trabalho evangelístico, quer queira seja ele em outros países, né, transculturais, esses homens que saíram para pregar em outros países, às vezes nós percebemos nele, quem está de fora, talvez uma palavra que aos nossos olhos pareceu simples, né? Mas aqueles que ouviram a mensagem deles, a mensagem tocou no coração. Multidões e multidões abriram o coração aceitando a Cristo, aceitando o Evangelho, aceitando o reino de Deus. Então, homens que tiveram uma chamada específica para fazer algo pelo qual era a vontade e propósito de Deus, de alcançar nações, de alcançar cidades, de alcançar países. Então o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. É um dom valioso. A igreja ela não foi edificada, ela não foi concebida para ficar preso a quatro paredes, esperando que o pecador ele sinta o desejo de ir na igreja. Que o Espírito Santo faça o trabalho de levar para dentro dos templos pessoas que estão lá fora. Não, o evangelista, o ministério de evangelista é justamente aquele que recebe a chamada, que recebe uma vocação, que recebe o dom de evangelista para ir ao campo. Continuando aí, por isso estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou. O ministério de evangelista é valiosíssimo. Então a gente vai estudar procurando vislumbrar como o Senhor Jesus considerou isso. E como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado em um Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Como essa operação nas igrejas de Corinto e Éfeso são destacadas. Aí olha que eu coloquei uma imagem aí, uma imagem do semeador, né? Aquela parábola do semeador, eis que o semeador saiu e ia semear. E a semente, né? Semente caiu pelo caminho, outra caiu entre os espinhos, outras em pedregais. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E o semeador, primariamente o semeador é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. É Deus que semeou no campo da criação, né? No campo humano. É Deus que semeou sua palavra. Deus que semeou a sua boa semente. Deus que semeou o Logos divino, né? Para que o homem fosse alcançado pela sua palavra. Então nós temos aí, né, foi a nossa introdução, e eu anotei aqui algo que é interessante, é que há homens, né, dentre os que colocam à disposição da obra do Senhor, que têm uma vocação prioritária para a pregação do Evangelho, para a proclamação das boas novas da salvação, ou do querigma,
como linguagem mais bíblica e teológica, né? Então há homens com uma vocação prioritária, homens com uma vocação prioritária, homens que chegam dentro do templo, dentro dos templos evangélicos, dentro da igreja, e às vezes você percebe que a característica dele é de evangelista. É aquela pessoa que está sempre puxando, né, puxando a igreja para o trabalho de ir ao campo, de realizar trabalhos. É aquela pessoa que não consegue ficar somente dentro do templo. Ele entra dentro dos coletivos, ele compra folhetinho, ele está indo para o trabalho e ele acredita que o percurso entre a casa dele e o trabalho dele é um campo para ele realizar missões. Aí o que ele faz? Ele sai de casa às vezes 7 horas da manhã e ele entra dentro do coletivo, já cheio de folhetinho. O que ele faz? Ele pega aqueles folhetinhos com a mensagem bíblica, ele vai e percorre todo o ônibus, todo o coletivo lá, dá um folhetinho para cada um, e aí, enquanto uns estão procurando descansar para poder chegar no trabalho e estender um pouquinho mais o seu sono, o evangelista, ele está preocupado com as almas, por aqueles que passou por ele durante o dia, e ele teve a oportunidade de semear a boa semente, e aí ele não perde tempo. Isso está intrínseco dentro do evangelista. Dentro do evangelista. O evangelista ele tem esse pensamento, essa preocupação. Eu não posso perder a oportunidade de hoje falar de Jesus. Então essa vocação é prioritária na vida do evangelista. E como a preocupação dele prioritária é esse trabalho evangelístico, levar as pessoas a conhecerem quem é Deus, né? O sacrifício de Jesus, o reino dos céus, ele não perde tempo. Ele está nos coletivos, ele está nas praças, nas feiras onde tem lá um número de pessoas, ele está lá nas feiras. Ele carrega por conta própria, ele compra a caixa de som, ele arranja o microfone, ele coloca lá e faz. Ninguém quer ir, ninguém quer acompanhar, ele vai e faz sozinho. Ele não joga desculpa nas outras pessoas dizendo que fulano não vai, ele também não vai, não. Ele tem isso dentro dele, né? Ele tem isso dentro dele, de fazer um trabalho e alcançar as pessoas. É o trabalho do evangelista, né? E aí no tópico 1 a gente vai ver Jesus envia os 70. Texto que nós temos aí é Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 20. Lucas capítulo 10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Isso, Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 20. Quando Jesus envia os 70, né? Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galiléia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. A gente percebe que quando Jesus despede aqueles 70 para irem à frente, irem adiante para aquela região da Galiléia, e os 70 de 2 em 2 fizessem um trabalho, como a gente diz, né, um pente fino, levando a palavra de Deus, dizendo acerca do Messias que já estava presente no meio deles. Jesus fala: grande é a seara, estou mandando 70, mas eu sei que 70 ainda não é suficiente, né? Grande é a seara e poucos são os obreiros, né? Poucos são os obreiros. Aí ele diz: pois o Senhor da seara, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara para que ele envie obreiros para a sua seara. Jesus sempre usou a linguagem conhecida aos seus discípulos que o seguiam. Jesus falava de pesca, está aí a imagem, né? De pescadores.
Jesus falava de seara, Jesus falava de campo, Jesus falava de plantação de trigo, Jesus falava de vinha, Jesus falava de figueira. E aí Jesus usa essa figura da seara justamente para dizer que o trabalho no campo é um trabalho que precisa ser aproveitado tudo que é pedaço de terra, né? Tudo que é pedaço, tudo que é parte do campo, a semente deve ser lançada. A semente deve ser lançada, não pode perder a oportunidade de lançar a semente. Então a gente percebe, a gente vê, né, que quando Jesus manda os 70 discípulos, né, ali poderiam colocar os 70 missionários para irem, né, à frente de Jesus, de dois em dois, em dupla, né, e que ali na região da Galileia, esses 70 missionários falassem de Jesus, e ele falava: vocês vão anunciar, entrem na casa das pessoas, aqueles que vos receberem, entrem na casa deles, o que te oferecerem para comer, comam o que eles oferecerem, né? Não crie dificuldades, demonstre a eles a sua alegria de ser recebido. E depois que vocês forem recebidos, não saiam para ir para outros lugares, fiquem ali porque vocês foram bem recebidos. Porém, se eles não os receberem, quando vocês saírem de lá, sacudam a poeira dos próprios pés e diga que aquilo que vocês estão deixando para trás vai ser a condenação deles. Porque aqueles que vos receberem, Jesus disse, eles é como se tivessem recebido a mim. Eles também me recebem. Aqueles que te rejeitam também rejeitam a mim. E vai haver mais rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra, né? E aí Jesus conta justamente a oportunidade que Jesus está concedendo, né, através dos seus missionários. Porque se Sodoma e Gomorra tivesse recebido vocês como eles estão recebendo, debaixo de autoridade, debaixo de um poder extraordinário que estou concedendo a vocês, para o poder eles receberam, está lá no versículo, né, Lucas capítulo 10, versículo 9. Versículo 9, que diz assim, Jesus falando com ele: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está falando, vocês vão receber poder para pregar e testemunhar. Estou enviando vocês lá no meio desse pessoal. Não saiam daqui iludidos, porque estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas vocês vão com autoridade. Vocês vão com autoridade. Autoridade para curar enfermos. Autoridades para curar enfermos. Que nela houver, né? E dir-lhe-eis, é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. Então a gente vai ver lá depois, versículo 17 em diante, vai dizer do retorno dos evangelistas, né? Dos 70. Quando eles retornam maravilhados. Maravilhados e contando de maneira eufórica tudo aquilo que havia lhes acontecido durante aquele período que eles passaram ali evangelizando. Eles contam acerca das libertações que foram promovidas, das curas, né? Demônios foram expulsos, pessoas enfermas foram curadas, autoridades que eles tinham para falar de Jesus com palavras que as pessoas foram impactadas com aquilo que eles falavam, e eles eufóricos por causa da autoridade que eles receberam para fazer aquilo pelo qual Jesus havia delegado a eles, havia comissionado a eles. Isso é maravilhoso. A gente colocou aí embaixo, dá uma olhadinha aí, ó, precisamos distinguir corretamente o que é a pregação do Evangelho de Cristo e o Reino de Deus daquilo que é a propaganda de placas, ministérios e instituições.
Quando Jesus envia os 70, em Lucas, quando Jesus envia os seus 70, de dupla e dupla para anunciar o reino de Deus, eles receberam uma missão. Qual era a missão? Anunciar o reino de Deus. E o que a gente percebe hoje, é que as pessoas estão mais preocupadas em anunciar sua placa, de anunciar a sua instituição. E até fazem menção ainda, ó, minha igreja é fulano de tal, é igreja tal. Toma cuidado porque lá tem uma outra igreja, a igreja X. Não vai para a igreja X, não. Você tem que ir para a minha igreja, a igreja Y. Porque a minha igreja Y, ela é melhor nisso, ela é melhor naquilo. E o reino de Deus está ficando de lado. As pessoas estão mais anunciando a sua própria instituição do que anunciando o reino de Deus. As pessoas estão anunciando sua placa, anunciando o seu ministério, que é o ministério de fulano, que pastor ciclano, a igreja dele na cidade tem que ser a maior, para que ele encha a boca e diga: a minha igreja aqui na cidade é a maior porque tem 3.000 membros. Grandes coisas, né? A gente pergunta se ele está cuidando desses 3.000 membros. Se ele tem 3.000 membros e 3.000 membros estão lá, sendo tratado como ovelhas, né? Tendo pasto verdejante, tendo óleo para passar nas feridas, tendo um bom pastor para ver e cuidar dos carrapichos. E aí a gente percebe hoje que as pessoas estão mais preocupadas com as suas denominações do que propriamente dito com o reino de Deus. E os 70 lá não foram enviados para anunciar porque a nossa dupla é a melhor dupla. Não, para um pouquinho aí, não ouça fulano de tal, não deixa a casa fechada que eu vou terminar aqui e já vou para aí. A nossa dupla aqui é melhor. Hoje a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar no campo das disputas. No campo das disputas e esquecer que o reino de Deus, a igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Vamos avançando aqui. Nós temos o segundo subtópico. O segundo subtópico vai dizer assim: enviados para o meio de lobos. Enviados para o meio de lobos. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Vamos pegar a história, nós pegamos a história da igreja, a gente vai ver pessoas que pega a própria história dos apóstolos. A própria história dos apóstolos. Tiago morreu à espada. Morreu à espada a mando do Império Romano. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, porque foi pregar na sinagoga, e aí grupos, facções religiosas dentro da sinagoga não gostaram da mensagem que Estevão pregou e inventaram uma calúnia, arranjaram 2 falsas testemunhas dizendo que ele estava falando contra a lei, contra o templo e contra Moisés, e apedrejaram Estevão. O apóstolo Paulo, segundo a história, foi decapitado, né? Outros, a maioria crucificado. A história desses homens está mostrando que o quanto é difícil a missão de fazer o trabalho de evangelismo, né? De ser um evangelista em tempos onde o pecado está dominando, onde o pecado impera. Você falar de pecado onde as pessoas têm prazer do pecado, elas vão se sentir ofendidas. Falar de pecado em tempos onde as pessoas estão lambendo o beiço, lambendo os dedos, porque o pecado para elas é motivo pelo qual elas se orgulham, se prepara, porque pedrada, guilhotina, espada e cruz não vai faltar para fazer com que evangelistas se calem. Então a gente vê aí também que os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições. Verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições.
Ainda em Lucas capítulo 10, no versículo 3, diz assim, né, Jesus dizendo: Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus diz: Ide, e eis que eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. Olha que eu coloquei a figura aqui, né? A primeira imagem aí de cima umas ovelhinhas, né, cercadas por lobos, né? As ovelhas, que são animais dóceis, que não conseguem nem mesmo se defender, porque não tem garras, não tem presas, não tem cabeçada, não tem coice, cercada por lobos. Aí Jesus diz justamente isso em Lucas capítulo 10, versículo 3. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Jesus estava dizendo isso, é lógico que Jesus já havia soprado sobre a vida dos 70 do seu espírito. Eles não estavam indo sem ter um recurso da parte do Senhor. Não, estavam indo, mas a verdade é que, ainda que cheios do Espírito Santo, ainda que a gente esteja vivendo uma vida de santidade, de santificação na presença de Deus, a gente tem a noção de que nós andamos cercados por lobos. Andamos cercados por lobos. Por lobos não é só fora do templo, não. Lobos às vezes até dentro do templo. Até dentro do templo. Tem pessoas que se mostram verdadeiras feras quando você se coloca para defender a verdade. Quando você não compactua com as coisas erradas, quando você não aceita o liberalismo, quando você não aceita o mundanismo, quando você não aceita os equívocos teológicos, as heresias, os falsos líderes, os falsos profetas, quando você não aceita isso, e às vezes tem pessoas lá que gostam, você vai se ver cercado, como cordeiro em meio de lobos. Aí olha que a figura de baixo, a segunda figura aí, eu coloco uma outra imagem, né? Ovelhas que cercam um lobo, né? Ovelhas que cercam um lobo. Se na primeira imagem é lobos que cercam a ovelha a fim de coagi-las, né? Reprimi-las, suprimi-las também, na segunda imagem são ovelhas que cercam o lobo, que foi justamente a lição que a gente teve anterior, né? Dos falsos profetas. Tem ovelhas que, infelizmente, elas entendem, elas conhecem, sabem que muitos ministérios aí são verdadeiros falsos profetas. Mas tem ovelhas que gostam das profecias, né, das falsas profecias, do evangelho corrompido, porque ela se sente muito incomodada com a palavra da verdade. A verdade para ela não é interessante. Então a gente tem essas duas imagens aí de ovelhas. Ide, e eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Mas o que a gente tem hoje também de denominações que têm prazer em uma liderança que não é segredo para ninguém, às vezes, que a liderança está envolvida com coisa errada, que a liderança é corrompida, que a liderança só quer lucrar com o pelo das ovelhas, com a lã das ovelhas, que o falso profeta só quer tirar, tosquear as ovelhas e sugar o máximo que elas dão, porque às vezes a própria igreja, a própria denominação, o próprio ministério, chega uma pessoa que é séria, que é comprometida com o evangelho, os próprios membros vão botar a pessoa para fora, porque preferem a mentira. E continuando aí, os verdadeiros, né, como nós dissemos, os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países, né, dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. A gente olha aí para o trabalho de irmãos, de homens de Deus e mulheres de Deus que vão até a parte do Oriente, né, pregar o reino de Deus para muçulmanos, para árabes, para países muçulmanos como Turquia e outros. A gente vê às vezes atrocidades que são cometidas. Nós tivemos um ano desse aí atrás, onde
pegaram um grupo de cristãos, mais ou menos aí umas 20 pessoas, e o grupo radical muçulmano fez um vídeo levando esses cristãos para a beira da praia, colocaram todas de joelhos, né, e lá com uma faca, um carrasco, ia degolando uma a uma, fazendo a filmagem para mandar, porque os cristãos eram americanos, e porque não aceitavam o evangelho de Cristo, não aceitavam que o cristianismo viesse para mudar as pessoas, porque o muçulmano não aceita. A própria família coloca para fora de casa aquele que aceita o cristianismo, ou aquele que rejeita, né, a vida do muçulmano, a vida espiritual muçulmana, né? Então a própria família rejeita. Então a gente percebe aí que muitos, né, evangelistas ainda enfrentarão muitas perseguições, principalmente em países como esses. Hoje a gente já começa a perceber que na América Latina também, na América do Sul e na América Latina em geral, o evangelho já começa a ser perseguido, né? O cristianismo já começa a ser perseguido. Vamos lá, a gente tem aí ainda embaixo, né, que eles são comparados a cordeiros que se dirigem para meio de lobos. Foi a comparação que Jesus fez, né? Como cordeiros para meio de lobos. Aí eu quero ler para você Mateus 20. Deixa eu ver assim. Mateus capítulo 10, versículo 24. 24 é o versículo, que diz assim, olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então o que o próprio Jesus disse? O discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo é mais do que o seu senhor. O que ele está dizendo? Se o mestre e o seu senhor, que é o próprio Cristo, foi chamado de filho de Belzebu, que foi tratado como foi tratado, sendo caluniado, sendo condenado por falsos testemunhos, uma condenação mentirosa, e o mestre, né, e o Senhor foi crucificado. Ele diz: não é o discípulo e o servo maior, não é maior do que o mestre, não é maior do que o Senhor dele. Porque se me trataram assim, se trataram o mestre e o Senhor assim, que dirá os discípulos, que dirá os servos? Então o que nós estamos vendo e abordando aqui é que eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. É o que o Isaías fala, né? Como ovelha muda, ele foi levado pelos seus tosqueadores. Ele foi condenado, seguiu como ovelha muda. E aí a gente percebe hoje que as perseguições que a gente sofre, isso não é surpresa mais para ninguém. Eu não preciso ficar surpreendido com as lutas e as aflições que eu sofro por conta de pregar o Evangelho. Às vezes a gente compartilha coisas pelas redes sociais, a gente fala contra seitas heréticas, contra falsos profetas, contra teologias equivocadas, contra ministério de homens que são dominadores, que tentam dominar as pessoas, que utilizam do Evangelho para enriquecer, que fazem da palavra de Deus um meio pelo qual eles venham lucrar e ganhar dinheiro. Então, quando a gente fala e posta essas coisas,
as perseguições, as lutas, as perseguições, as acusações, pessoas que defendem seitas heréticos, que defendem falsos profetas, que não falta é comentário e pessoas defendendo esse tipo de pessoas. Mas eu te pergunto, você fica surpreendido com isso hoje? Se o próprio Cristo sofreu com isso tudo, você vai lembrar do episódio lá, né, de quando ele estava sendo julgado, aí um dos fariseus, né, um dos fariseus que estava no sinédrio julgando, esbofeteou o rosto de Jesus, deu um tapa no rosto de Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: estive tanto tempo convosco ensinando e curando no meio de vós, nunca me trataram desse jeito, né? Parafraseando, nunca me trataram desse jeito, né? Se eu fiz bem, dá testemunho do bem. Agora, se eu fiz mal, dá testemunho do mal. Estou invertendo, né? Jesus diz assim: se eu fiz mal, dá testemunho do mal. Conta o mal que eu fiz, mas se fiz bem, por que me feres? Jesus estava dizendo, né? Eu estive no vosso meio, vocês arranjaram um modo de caluniar, de arranjar também duas falsas testemunhas para inventar uma falsa acusação. Falando, eu estive no meio de vocês aí curando, testemunhando, pregando, nunca ninguém reclamou. Agora, falei, se eu fiz mal, dá o testemunho do mal. Se fiz bem, por que você me fere? E a gente, às vezes, na condição que nós estamos hoje de pregadores do reino de Deus, de anunciadores do evangelho da salvação, não espere outra coisa senão mentiras, calúnias, ser esbofeteadas por pessoas que sempre estiveram do seu lado, porque faz parte do nosso chamado. O evangelista, ele é alguém que, mais do que qualquer outro, precisa estar preparado para suportar tais coisas. É por isso que ele recebe uma chamada específica para isso. Talvez uma pessoa comum, ela não suporte, às vezes, ter que responder alguém no campo do diálogo, que ela não tolera nem mesmo ser questionada. Mas o que recebe o dom de missionário, não é só questionamento, não, ele é tentado a deixar cidades, a deixar bairros, acompanham ele até a saída da cidade, dizendo que você não pode pregar mais aqui. Mas ele tem uma vocação, ele tem um dom para a missão. Aí eu estou lembrando aqui de Pedro e João, quando eles estão no templo, né, Atos capítulo 3, curam o coxo, né, que estava à beira da porta Formosa, chamada Formosa, e aquele coxo é curado. As pessoas que estavam no templo na hora da oração são impactadas por aquela operação de cura e maravilha no meio deles. Pedro e João pregam para aquela multidão, as pessoas aceitam a Cristo. Os doutores da lei, fariseus, escribas, prendem João e Pedro, chamam os doutores da lei, a autoridade, para decidir o que vão fazer com eles, com aqueles dois, porque eles estavam tirando as pessoas da religião deles e apresentando uma nova fé, que era em Cristo Jesus. Aí eles estão reunidos para decidir, inclusive aí Gamaliel participa. E aí Gamaliel aconselha: olha, não é bom, porque a gente lembra aqui de homens que levantaram e fizeram a mesma coisa. Mas aí nós demos a eles tempo e percebemos que por conta do tempo, no tempo as obras deles se desmancharam. Porque se a obra é de Deus, pode acontecer, se a gente prender esses homens ou fazer alguma coisa contra eles, a gente está combatendo contra Deus, porque se for Deus nessa situação, se é Deus que está curando, se é Deus que está convencendo essas pessoas, se é Deus que está fazendo algo que na nossa igreja não faz,
Aí ele fala, então para que não haja da gente estar combatendo contra Deus, vamos lançar de mão esses homens, porque o tempo vai dizer se é obra de Deus ou se não é, se Deus está nesse negócio ou não. E aí os doutores da lei ouvem aquele conselho de Gamaliel, acham interessantes e até preocupados para não estarem, né, combatendo contra Deus. Eles aconselham Pedro e João e falam, olha, a gente vai liberar vocês, mas contanto que vocês não preguem mais nesse nome. Não preguem mais desse nome aqui. E aí Pedro e João falam, olha, sinto muito, mas importa mais obedecer a Deus do que a homens. O tempo que eu sentia medo por ameaças e deixava de pregar era antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes, mulher me ameaçava, criança me ameaçava. Eu estava em volta de pessoas falavam que eu parecia com Cristo, e eu vendo aquele homem sendo crucificado e condenado, eu sentia medo para não sofrer a mesma penalização. Mas agora, depois do Pentecostes, eu sou outro homem. Depois do Pentecostes, não me importa o que vocês vão fazer. O que eu não vou fazer é parar de falar no nome de Cristo. O que vocês vão fazer eu não sei, agora o que eu vou fazer eu sei, eu vou continuar falando nesse nome. Então não importa a perseguição, irmãos, continuemos pregando e falando o nome de Jesus. Então nós temos aí ainda o terceiro subtópico que vai dizer assim, os sinais e as maravilhas confirmam uma... Como é que está aí? Nem consegui ler, está a tela. Os sinais e as maravilhas, subtópico 3 do tópico 1. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Isso aí. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. É o terceiro subtópico. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Nós temos aí o seguinte comentário do nosso pastor Rinaldo Renovato. Ele diz assim, que quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Né? Maravilhados porque eles percebem que na missão, na comissão que eles receberam de anunciar o reino de Deus, percorrendo toda a Galileia, até os demônios se sujeitaram. E eles voltam da sua missão maravilhados e surpreendidos. E a gente vai ver aí que o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é, primeiramente, ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. Então, irmãos, é lógico que pregar o Evangelho com poder, autoridade, expulsar demônios, curar enfermos, ver paralíticos levantar, ver pessoas com muletas jogarem fora, ir em hospital e orar por doentes levantar restaurados de lá. Isso nos empolga, né? Isso nos deixa maravilhados, como diz aí. Voltaram de lá maravilhados, surpreendidos com tudo aquilo. Mas sobretudo, é saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos no livro do céu. Nosso nome precisa estar escrito no livro dos céus. Nosso nome precisa estar escrito nos céus, porque aquilo que Jesus disse, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Jesus diz, aquele que faz a minha vontade, sim. Não é só dizer Senhor, Senhor, não é só pregar sobre Jesus. É preciso viver. Porque Jesus disse que naqueles dias, né? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós pregamos eloquentemente e pessoas aceitaram a ti. Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço.
Você pode ser conhecido nas redes sociais, você pode ser conhecido porque tem agendas e muitas igrejas te convidam, você pode ser conhecido porque você é conferencista, você pode ser conhecido porque tem canal, você pode ser conhecido porque tem um diploma, você pode ser conhecido por muitas coisas. Aí Jesus vai falar, não, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então nossa maior alegria é saber que além de expor com poder o evangelho da salvação, sobretudo o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos o nosso nome escrito no céu. Isso que é o mais importante. Não estamos dizendo que, irmãos, não é necessário até porque o ministério de evangelista é um ministério vocacionado, é alguém que recebe para pregar com autoridade, com eloquência, com unção, e recebe também os dons para curar, para que os dons confirmem nele, esses dons de poder, confirme a mensagem que ele tem também de poder. Nós já vimos isso aí na lição anterior. O dom de curar, de operar maravilhas e sinais, operar curas, ele é algo que trabalha em conjunto com a pregação. Os dons de poder vêm para confirmar a pregação de poder que o evangelista tem, ou que o evangelista recebeu, melhor dizendo. Aí a síntese do tópico 1 vai dizer assim: Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. É isso que eu acabei de falar. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Está pregando o evangelho, está pregando o reino de Deus, está pregando, entrou dentro de casa, está pregando lá para as pessoas serem convencidas, né? Serem convencidas pela mensagem ouvida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A mensagem tem sido pregada com autoridade, e juntamente com a mensagem que ele está pregando, ele recebeu também do Senhor autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para colocar em liberdade quem está cativo. É justamente isso, né? Os 70 foram enviados para pregar o reino de Deus e receberam autoridades, para que autoridades que eles receberam pudessem confirmar a pregação que eles tinham exposto. Então aí a gente finalizou o tópico 1, né? Onde nós aprendemos lá sobre o envio dos 70. Agora a gente vai ver o segundo tópico, ou tópico 2, a grande comissão. Os 70 era a comissão dos 70. Era uma comissão de 70. Aí o que Jesus disse? Ide, mas rogai ao Pai rogai o Senhor da Seara. Quando ele envia 70, ele fala: ide, mas rogai o Senhor da Seara que envie ceifeiros, porque grande é a seara. 70 não vai resolver. Agora é a grande comissão. A grande comissão é justamente aquilo que nós dissemos. É o trabalho que é desempenhado e feito por todo crente. Por todo crente. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser evangelista, não precisa ser diácono, não precisa ser cooperador, não precisa ser missionário, não precisa ser missionário, não precisa, não. A grande comissão é para todo crente. Nós recebemos uma ordem imperativa: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. É para todos. Então, o alcance da grande comissão e a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Isso é uma ordem imperativa. Isso é uma ordem imperativa. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos.
Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A gente tem embaixo aí, esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos a anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Isso aqui que eu achei lindo, meu irmão, isso eu achei lindo. É o apelo, Mateus 28, 19 e 20. É um apelo de Jesus para os discípulos a anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Olha a imagem que eu coloquei aí. É a imagem que está representando um grupo de cristãos que foram martirizados em pleno Coliseu Romano. Pessoas que eram consideradas personas non grata pelo Império Romano porque eram cristãos, e eles acreditavam que esse grupo que estava se levantando entre os judeus, chamado de cristãos, era um grupo que o próprio líder, ele foi até a última consequência da vida, acreditando e confiando naquilo que ele falava e pregava. O líder não recuou, o líder não voltou atrás, o líder se manteve, teve a oportunidade de negar as acusações, mas ele foi até a última consequência. A Bíblia diz que ele foi fiel e fiel até a morte de cruz. Aí nós, os cristãos, os discípulos, recebemos uma comissão para anunciar o reino de Deus. Recebemos a comissão para anunciar o reino dos céus. E nessa comissão que a gente recebeu, aquilo que eu falei, não é o discípulo maior que o seu Senhor, e nem o servo maior, não é o discípulo maior que o seu mestre, e nem o servo maior que o seu Senhor, né? Se a Cristo trataram chamando de Beelzebul, que dirá a gente? Então nós não podemos esperar uma outra coisa senão entender que teremos que enfrentar lutas que jamais enfrentaríamos, perseguições, difamações, condenações, acusações. E aí você precisa ter muita convicção da sua fé, você precisa ter muita convicção do Jesus que você serve, você tem que ter muita convicção do Jesus que você serve, para você ir até o final. E aí coloquei a imagem aí como eu disse, né, de cristãos no Coliseu Romano. Aí tem lá alguém que está sendo queimado, né, na cruz. Além da cruz tem fogo debaixo dos seus pés. Outros que estão ali diante de bestas feras, né, de tigres, de leões, a ponto de serem devorados, né, crianças, velhos. Servia de entretenimento. Servia de entretenimento à população de Roma. Os imperadores davam gargalhadas, riam. Aí eu lembro do episódio que um dos imperadores romanos, ele toma conhecimento de que cada vez mais tinha cristãos para serem presos, cada vez mais o número de cristãos aumentava, mais prendia, mais aumentava. E aí ele vai conversar justamente com uma pessoa que era referência, né, chamada Tertuliano, um filósofo tertuliano. E aí ele, impressionado com aquilo, impressionado com o número de cristãos que não lucravam com nada, não estavam ganhando nada em dizer que era crente, não, pelo contrário, era perseguido, a população mesmo não gostava dela. E ele fica espantado com aquilo e fala: rapaz, eu não entendo esse pessoal, esse tal de cristão. Aí Tertuliano fala com ele, fala: ó, imperador, o sangue dos cristãos é a semente, né?
O sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. Enquanto você mais mata e mais derrama sangue, mais as pessoas ficam impressionadas com a fé desse povo. São pessoas que vão até a última consequência, não negam Jesus que eles servem, não negam o Senhor que eles receberam como Senhor da vida deles. Então a grande comissão é justamente essa. E de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então o id do Senhor, o id talvez para mim possa ser o id a um coletivo. Eu perder a vergonha que eu sinto que é uma limitação que me impede de fazer um trabalho, uma obra para Deus, porque eu tenho a minha limitação, eu sinto constrangido em falar em público, em chegar num coletivo. Aí eu preciso orar a Deus para que Deus liberte a minha vida, liberte o meu coração e fale: Senhor, me dê ousadia, Senhor, para que eu pegue os panfletos, Senhor, dentro do coletivo, enquanto eu estou indo para o meu trabalho. Lembra que eu falei lá? Enquanto estou indo para o meu trabalho, enquanto estou voltando para o trabalho, eu aproveite essa oportunidade, porque eu vou estar no meio ali de mais ou menos 40 pessoas, 30 pessoas no coletivo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um panfleto, chegar na mão de cada um, entregar o panfleto, utilizar ali 5 minutos para falar de Jesus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. O id para mim, talvez, tem pessoas que ficam esperando o id para longe. Já quando eu aposentar, eu tenho o sonho de ir na África. Quando eu aposentar, eu tenho o sonho de fazer um evangelismo lá na Inglaterra. Quando eu aposentar, eu tenho o sonho de fazer um evangelismo na Índia. Irmãos, quando aposentar está muito longe. Talvez esse id eu possa aplicar o id para o seu trabalho. Ensinai dentro dos coletivos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles dentro do coletivo a guardar as coisas que vos tenho mandado. Ide na feira, lá na feira de hortifruti, né, de hortaliças, vai lá na feira, faz um trabalho, ide até a feira. Ide até a feira, ide até o trabalho, ide até o coletivo, ide até a escola, ide até o supermercado, ide até a pracinha. Às vezes a gente fica procurando e tentando encontrar coisas, sabe, que se destacam, coisas grandiosas que se destacam, porque o id meu tem que ser assim. Eu tenho que ir na África, tenho que ir no outro país, fazer selfie de mala e bagagem, dizendo assim: irmãos, igreja, ore por mim que eu estou num trabalho de missão, lá na África. E às vezes Deus precisa de um trabalho desse dentro do nosso bairro, dentro do supermercado onde eu frequento, dentro do coletivo que eu pego todos os dias, indo e vindo. Que nada, meu irmão, dentro de um coletivo, às vezes num dia você vai ter 80 pessoas que você teve contato e oportunidade de pregar o evangelho. Porque 40 pessoas dentro do ônibus indo, mais 40 voltando, são 80 pessoas. Aí você coloca aí 10 dias, 800 pessoas que você pregou o evangelho em 10 dias, 800 pessoas. Se um dia é 80, se 10 dias 800, né? 10 dias 800, um mês, quanto que não dá um mês? Lógico que você não trabalha todo dia, né? Durante 30 dias. Mas eu vou botar aí 100 dias, dá 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Num ano, se num ano, em 100 ocasiões você fez um trabalho desse, 80.000 pessoas foram alcançadas pela sua pregação. Foram alcançadas assim, de ouvirem a tua pregação, de receber ali a semente da palavra, de receber um panfleto. E às vezes a gente fica esperando que alguém nos mande para um outro país, que eu aposente para ir para outro país, ou que eu precisa ter recursos para ir para um lugar tão longe, sendo que às vezes eu posso fazer um trabalho magnífico para Deus indo para o meu trabalho, ou dentro do meu trabalho, indo para a escola, ou dentro da minha escola. Então a comissão é grande,
É por isso que Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que ele envie ceifeiro, porque a seara é grande, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Envie trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Segundo o subtópico aí, o mundo está dividido em dois grupos, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Isso é uma afirmação, isso é algo concreto, algo certo. Quem crê e for batizado será salvo. Crê em Jesus e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Aí tem uma imagem aqui que eu coloquei de uma senhora, de uma mulher, né, abraçada à palavra, né, abraçada aos escritos, né, abraçada a um livro. Quem crê e for batizado será salvo, né? Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, que disse Jesus, né? Então, lendo aí no final, acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. A salvação é para todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê. E aí, nesse critério de que é necessário crer, não há outra condição senão crer. Embora hoje a gente perceba que homens gostam de colocar regras, de estabelecer alvo, né? Estabelecer alguma coisa ali como critério, a salvação ela não requer outra coisa senão crer e ser batizado. Não precisa ser de uma raça, não precisa ser de uma cor, não precisa ser de um sexo, não precisa ter uma vida socioeconômica boa ou não precisa ser pobre nem rico, não precisa ser branco nem negro, não precisa ser ou ser índio ou amarelo, né, asiático. O que importa é crer. Se crer, né, se crer, aquele que crê e for batizado será salvo. Subtópico 3 aí, a grande comissão hoje, né? A grande comissão hoje. A gente falou da grande comissão lá no Novo Testamento, né? Falando sobre a grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Aí embaixo ainda vai dizer que ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas. Cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e até casa de shows. Fecharam a igreja para abrir boteco. Fecharam a igreja para fazer teatro onde as mais diversas podridões são usados lá para poder encenar e entreter pessoas, né? Feitas mesquitas, né? Que é a profissão de outras divindades, né? Ídolos, restaurantes. E isso é com tristeza que a gente ouve que a Europa hoje está se firmando numa incredulidade, apostasia. Um lugar ou lugares na Europa onde receberam a palavra de Deus, receberam verdadeiros avivamentos por homens de Deus que foram enviados pelo Espírito Santo para fazer uma grande obra. Hoje a população da Europa se tornaram uma população incrédula, até ateus, né, cética, né, com relação à fé. E a gente precisa entender, se a igreja, né, tem embaixo, e se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana, ou o cristianismo não mais a influenciará, né?
precisamos reevangelizar o continente europeu. Nós precisamos reevangelizar. Que o comentarista coloca aqui. Talvez nem em décadas, né? Talvez em poucos anos, nós não veremos mais cristianismo na Europa. E a gente precisa reevangelizar aquele povo, né? Hoje, reevangelizar, levar o evangelho àquele pessoal que tem de tudo. A vida econômica hoje não, né? Que nós estamos na época de pandemia. Mas países na Europa como Suíça, economia, uma das maiores. Pobreza, você não vê. Pedinte na rua não existe. A população tem tudo do bom e do melhor, come o melhor, né? Como o pessoal diz aí, come o melhor dessa terra, né? Hoje a população na Suíça come do bom e do melhor. Tem tudo o que deseja, tudo o que quer, melhor celular, melhor TV, melhor habitação, melhor carro, melhor condição financeira, melhores passeios, melhores viagens. Mas você pega o índice de suicídio na Suíça, é um dos maiores. Por que é um dos maiores índices de suicídio? Porque nenhuma situação ou condição econômica ou social é capaz de preencher o vazio que há no coração do homem. Somente a fé e o conhecimento em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, somente no conhecimento da salvação eterna que o homem tem o seu coração preenchido e saciado, porque o homem ele é eternamente insatisfeito, porque não são as coisas terrenas que satisfazem o coração do homem, mas sim as coisas espirituais, e é preciso ter um encontro com Deus para poder se sentir preenchido, porque muitas vezes a percepção de que essa ausência ou vazio está nas coisas espirituais, só vem depois da vida adulta. Mas enquanto jovem, a pessoa está correndo atrás das coisas, achando que as coisas vai preencher o espaço vazio no seu interior. E aí, às vezes, ele não tem oportunidade de envelhecer, porque às vezes vai morrer prematuramente. Vai morrer ainda jovem, vai morrer na adolescência, porque vai estar buscando justamente nos prazeres a alegria para a vida. E é tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo oferece. Às vezes a cegueira ela se dá na riqueza que Satanás entrega na mão das pessoas. Porque é muito mais fácil o pobre, na sua carência, na sua necessidade, voltar os olhos para Deus e dizer: eu preciso, agora é só Deus, muda a minha situação. Aí o pobre, o que vai acontecer? Ele não vai ter outra opção, outra escolha, senão buscar a Deus. Você vai lembrar da história lá da mulher do fluxo de sangue, que enquanto ela tinha posse e tinha riqueza, ela estava atrás de médicos, né? Mas quando acabou as riquezas, quando acabou os recursos, ela falou: olha, eu já não tenho mais recursos para ir nos médicos, agora eu vou até Jesus, porque eu tenho ouvido falar que Jesus cura, quem sabe ele não me cura nesse dia. E aí aquela mulher vai até Jesus porque não tinha mais recurso. E é aquilo que nós dissemos, às vezes a riqueza é um modo do diabo cegar as pessoas. E aí lá na Europa o que acontece? A condição econômica é um dos grandes obstáculos. É um dos grandes obstáculos para as pessoas serem atingidas pelo Evangelho, buscarem a Deus. Aí nós temos aí a imagem de três homens que foram três evangelistas que incendiaram o mundo, tá? E evangelistas notáveis que incendiaram o mundo com a pregação do Evangelho. John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson. John Wesley, como dizia a história, né, o testemunho, era um tição tirado do fogo. Eu não sei se você lembra a biografia dele, diz que a casa onde eles moravam incendiou-se
E aí John Wesley estava dentro da casa, criança ainda bebê. E a casa incendiada, né, incendiando, a família toda desceu. E o pai acreditando que a mãe desceu com o filho no colo, a mãe acreditando que o pai desceu com o filho no colo, os irmãos acreditando que o irmãozinho está com os pais. E aí se deram conta que o John Wesley não estava entre eles. Aí enquanto estão lá vendo a casa pegar fogo, não me lembro se é bem essa história, né, se está bem pontualmente, mas acho que eram os bombeiros que chegaram. Aí quando chegam no local, eles percebem que o filho não está entre eles e falam, não, nosso filho morreu. Nosso filho foi esquecido dentro de casa, morreu. O bombeiro entra dentro da casa, vai no quarto e tira John Wesley no meio do fogo. Tira no meio do fogo e era uma família cristã, John Wesley fez um trabalho notável, foi um evangelista que pregava de maneira poderosa, uma exposição notável da palavra de Deus. E aí esse John Wesley foi um grande avivalista que aonde viajava, pregava e a sua pregação alcançava multidões. Charles Finney, né? Charles Finney chamado o pai das missões modernas, Charles Finney, pai das missões modernas, alcançou um número enorme de almas, cultos que eram feitos em praça pública, em campos, onde milhares e milhares de pessoas paravam para ouvi-lo. A gente tem aí David Wilkerson, outro notável homem, outro notável evangelista, autor do livro A Cruz e o Punhal, né, que era a conversão de um criminoso no marginal da cidade do Brooklyn. Nick, né? Nick era o nome do criminoso, e ele até escreveu A Cruz e o Punhal, Foge, Nick. Tem também Tocar a Trombeta em Sião, eu tenho esse livro da CPAD. E um outro livro também de muito destaque dele, que vale a pena você comprar, adquiri-lo e ler, acerca do avivamento, né? Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? É um livretozinho, mas um livreto abençoado que vai impactar a sua vida, escrito por um homem que foi evangelista e tinha intimidade, sabia muito bem o que a presença do Espírito Santo era capaz de fazer na vida do homem. Irmãos, se nós não tivermos uma experiência real com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, nós não vamos ter experiências para contar, não vamos ter experiências com Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para a grande comissão. Deus nos deu um trabalho, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Nós precisamos fazer diferença nessa sociedade, nós precisamos fazer diferença no meio desse cristianismo que a gente está vendo aí. E é bom às vezes você pegar a biografia de uns homens desse aí para poder estudar e falar, meu Deus do céu, como eu estou distante de ser um pregador do Evangelho. Tem aquele livro também de Orlando Boyer, né? Heróis da Fé. Heróis da Fé tem um resumo de biografias de grandes homens. Tem lá também falando sobre esses três homens aí, né? Eu acho que do David Wilkerson não, mas tem do John Wesley, do Charles Finney e tantos outros. Heróis da Fé do Orlando Boyer. Vale a pena você ler, vale a pena você indicar a sua classe, vale a pena a gente trabalhar com os nossos irmãos, ensinando eles a apreciar uma boa literatura, a colocar o coração nas coisas que edificam. A síntese do tópico 2 vai dizer que a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Irmãos, é uma tarefa inacabada, há muito trabalho aí para a gente ainda, há muito trabalho para mim, para você, para a sua classe. A gente precisa entender que somos nós hoje está na nossa mão fazer esse trabalho de evangelismo. O evangelho precisa ser pregado, a gente fica muito acomodado. Ficamos muito acomodados hoje porque as coisas nos parecem muito fáceis.
Eu entro na internet lá e falo de Jesus. Eu mando uma mensagem no WhatsApp lá falando de Jesus. Irmãos, a gente precisa entender e perceber se nós estamos fazendo diferença. Se tem pessoas que estão sendo atingidas com o evangelho que a gente prega. Ah, mas porque as pessoas são incrédulas demais. Tá? Será que não está faltando o poder de Deus? Será que não está faltando os dons espirituais na minha vida? Os dons de poder para validar a mensagem que eu prego? Porque antes da gente pregar com palavras, a gente também prega aos olhos. Antes de pregar os ouvidos, a gente prega os olhos, porque antes de eu falar, as pessoas já estão olhando para mim. Aí se eu for falar de uma coisa que o meu testemunho não condizia com aquilo que eu estou falando hoje, as pessoas não vão acreditar em mim mesmo. Então hoje a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa que a gente precisa acabar, a gente precisa terminá-la. Nosso terceiro e último tópico vai falar sobre o dom ministerial de evangelista. O dom ministerial de evangelista. Tópico 1. Subtópico 1. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, que é o termo, é o verbo grego, né, de evangelista, euangelizo. Isto é, transmitir boas novas, né? Boas novas do Evangelho, é claro, transmitir boas novas. Euangelizo é anunciar notícias boas. Euangelizo é também proclamar boas notícias. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Irmãos, evangelista tem paixão pelas almas dos perdidos. O evangelista tem paixão pelas almas dos perdidos. Eu falei o que eu falei no começo, está intrínseco nele. Né? Primariamente, é um homem que tem paixão pelo trabalho, que tem paixão por falar de Jesus, que tem paixão de sentar por pessoas, ver as pessoas ouvindo ele falar de Jesus, e os olhos do evangelista até brilham. Por quê? Porque as pessoas estão me ouvindo e eu estou falando de Jesus. A oportunidade que eu tenho para alcançar as pessoas. Então o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Ele esmera-se, ele empenha-se, ele se emprega por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O evangelista, ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas. Irmãos, essa ideia de que não precisa estudar, que na hora o Espírito Santo vai conceder, vai botar nas minhas bocas o que eu devo falar, irmãos, isso é uma mentira, isso é uma invenção de preguiçoso. Uma invenção de preguiçoso que, quando a palavra diz acerca disso, colocar nas palavras aquilo que há de dizer, não é no tom de evangelismo, não. Quando esse texto é citado lá, acerca do Espírito Santo colocar na boca do crente aquilo que há de dizer, você vai perceber lá no contexto que está falando no tempo onde o crente for levado a tribunais, onde ele for levado diante de acusações, diante de acusadores. Ele diz assim: quando forem eles acusarem e levantar falso testemunho contra eles, contra os cristãos, não temo que você deve falar ou não, porque na hora o Espírito Santo vai colocar na boca de cada um a palavra que deve ser dita, no sentido de defesa, de defesa do trabalho, de defesa da honra, de defesa do testemunho, de defesa daquilo que fez, de defesa da sua autoridade e vocação, não no sentido de proclamação do querigma, não na condição de pregação do evangelho. Então o evangelista, ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas, tanto na oração quanto na dedicação aos estudos, na dedicação a abrir o texto da palavra de Deus e estudar e ler e buscar da palavra de Deus uma pregação, uma palavra com autoridade e unção de Deus. E unção de Deus para pregar. A gente não pode acreditar
na ideia de que os apóstolos não estudavam. Você vai ver que Paulo, em todo instante, ele está falando: os meus livros, os meus pergaminhos. Traga, o Timóteo, quando você vier, traga minha capa e também os pergaminhos. Ele fala de livros, de pergaminhos, de escrituras, e você vai ver que a maioria dos apóstolos, os apóstolos nas suas pregações, o que eles fazem para abrir uma pregação? Eles não pregam nada, nenhuma novidade, até porque não existia o Novo Testamento. Não existia ainda escrito o Novo Testamento na mão de Pedro, na mão de João, na mão de Tiago, na mão de Barnabé, para poder, deixa eu ver aqui que Paulo escreveu. Não existia. O Novo Testamento só é escrito a partir do ano de 57, se não me engano, que é o primeiro escrito lá. Então, 63. Então, o que eles pregam? O que os discípulos pregam? Eles pregam o Antigo Testamento. Isso é o que já dizia o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, né, que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A mensagem do Pentecostes. Aí você vai perguntar se o Espírito Santo na hora colocou na cabeça dele isso ou se ele estudou antes. É evidente que ele estudou antes, que ele conhecia aquilo que dizia o profeta Joel, que conhecia aquilo que disse Isaías, para citar Isaías. Então, irmãos, o evangelista, que é chamado e recebe o ministério de evangelista, ele é alguém que esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas. Ele se inclina, ele gasta dias estudando, gasta dias preparando uma mensagem, gasta dias de joelho dobrado, orando, pedindo para que Deus, na oportunidade que o Senhor lhe der de entrar na cidade e abrir a oportunidade para ele pregar numa praça, para pregar no coletivo, para pregar dentro de uma empresa, ele está estudando para que Deus dê a ele autoridade e que aquela mensagem que Deus vai lhe conceder possa alcançar os corações daqueles que lhe ouvem. Afinal de contas, não se pode perder a oportunidade quando alguém está te ouvindo. Eu não posso perder a oportunidade diante daqueles que estão me ouvindo. Eu preciso ter um compromisso tanto com a alma que me ouve, tanto com aqueles que pararam para me ouvir, quanto aquele que é autor da palavra, aquele que é o autor do meu chamado, aquele que é o autor do seu chamado. Você foi chamado para ser professor de escola bíblica dominical, você foi chamado para ser superintendente da escola bíblica dominical. A gente não pode esperar que as coisas caiam no nosso colo. Não podemos esperar que o Espírito Santo coloque na nossa cabeça uma coisa que Ele me deu a oportunidade para me aplicar ao meu coração, me dedicar, estudar. Como eu disse, a gente espera que as coisas venham na nossa mão. E o evangelista é alguém que tem compromisso com a alma, compromisso com a palavra, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com Cristo, compromisso com o evangelho. Então, o conceito de evangelista, né, que deriva do verbo eugelizo, né, que é transmitir boas novas, transmitir as boas novas do Evangelho. Segundo subtópico, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Né? Aquilo que nós lemos lá, né, o ponto central da nossa lição. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. O evangelista, ele é, por excelência, o pregador das boas novas. Aí eu botei uma imagem aí, a imagem, né, acho que você consegue ver, aí está na qualidade boa, de homens que fizeram uma fogueira e estão ateando aí, ó, escritos, né? Escrituras, livros, né? E aí justamente nos remetendo àquele episódio de quando em Éfeso o Evangelho de Cristo foi pregado, foi anunciado. Diz o texto sagrado que as pessoas que seguiam as artes mágicas, as pessoas que eram adeptas de artes mágicas, de toda aquela religião mística, eles pegavam os seus livros
que tinham um alto preço, né? Todos os livros, todos aqueles materiais tinham uma soma de alto valor, e aqueles homens que foram alcançados pelo Evangelho começaram a desprezar esses livros de artes mágicas, de misticismo, e pegaram aquilo e queimaram em plena praça pública, testemunhando de que agora a fé deles era centrada em Cristo. E o texto faz questão, os, os, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento fazem questão de registrar isso, porque isso impactou a cidade. Isso impactou a cidade. As pessoas que iam lá em casa buscar uma receita, né? Uma receita para resolver um problema de tal coisa, né? Aquilo que a gente chama aí de... o pessoal fala hoje, né, de fazer uma receita lá de ervas, uma simpatia, né? Aquilo que a gente chama hoje de simpatia. Fulano de tal benze fulano, e na hora ela benze e a pessoa fica bem. Irmãos, essas pessoas acreditavam nesse tipo de coisa. Tinha receita para tudo. Receita para benzimento, receita para fazer marido voltar. Aí quando chega o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas agora impactadas pelo Evangelho que foi a elas anunciada, elas pegam aquilo tudo que ela tinha, que antes era de valor para elas, e agora elas queimam em plena praça pública, demonstrando justamente uma declaração, dizendo: o que tem valor agora na minha vida é o Evangelho de Jesus Cristo. O que tem de valor na minha vida a partir de agora é conhecer a Deus através da pregação do Evangelho. Então o evangelista, cheio de graça, aí em azul aí, vai lendo comigo, um evangelista cheio de graça, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha. Um evangelista cheio da graça de Deus, irmãos. Ele poderá tocar corações com mensagem do Evangelho de modo tão convincente, que vai fazer o povo crer. Vai fazer o povo crer. Isso é maravilhoso, né? Subtópico 3, aí, finalizando, vai dizer a finalidade do ministério de evangelista. Então, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta ou do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 20 a 22. Então, da mesma forma, irmãos, como nós vimos na lição anterior, né, nas lições anteriores, sobre apóstolo e profeta, né, da importância que era esse ministério, né, o de evangelista também, ele é tão importante quanto de apóstolo e profeta. E tem também a finalidade de preparar os santos do Senhor para a vida de serviço cristão. Porque, assim como eu falei, o evangelista é aquela pessoa que não consegue ficar dentro de um templo. Dentro de um templo, assim, na ociosidade. Ele não consegue ficar aquela coisa de sentar na cadeira e receber um copo d'água, olhar para a igreja, depois volta, vai para casa. Não, o evangelista, aquele que recebeu o ministério de evangelista, ele fica preocupado, ele quer ver a igreja cheia, ele quer ver as pessoas adorando a Cristo, ele quer ver as pessoas longe da vida que vivem de impiedade. O evangelista não consegue ficar quieto. Aí é justamente o ministério de evangelista que às vezes você vai falar, mas o evangelista, ele não sabe pastorear, ele não consegue pastorear um rebanho, ele não consegue ensinar e doutrinar um rebanho, mas ele é um grande pescador de almas. E é justamente o trabalho do ministério de evangelista, o evangelista, que o testemunho dele e a vida prax dele, vai fazer com que o cristão dentro da igreja
vai olhar para o evangelista e vai falar: meu Deus do céu, eu estou aqui parado, estou sentindo-me envergonhado, porque fulano de tal, nessa idade, ele vai para cima e vai para baixo, ele vai para a praça, ele vai para o ônibus, ele vai na feira, ele vai na empresa, ele está pregando aonde ele está, ele vai na calçada, vai na padaria, está com um panfleto. E é justamente o ministério de evangelista que vai também influenciar a igreja no trabalho da missão, dentro daquilo que nós falamos, da chamada geral. Da chamada geral. Porque nem todos vão ser chamados numa chamada específica para o ministério de evangelista. Mas dentro da igreja, todos precisam exercitar o evangelismo. Todos precisam exercitar o evangelismo. Nem todos vão ser evangelistas, mas todos precisam exercer e atuar no evangelismo. E a gente vai ver na parte de baixo aí que, exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Atos capítulo 8 e 6, 8, 6 e 26 a 40. Filipe, ele está entre Jerusalém e é compelido, ele é levado pelo Espírito até o deserto, para no deserto ter um encontro com um moço, um eunuco de Candace, que servia como um funcionário público. E aí esse eunuco, que era um prosélito, que ia em Jerusalém para cultuar a Deus no templo, quando ele volta do culto em Jerusalém, de volta do templo, ele volta com um exemplar, que era um exemplar do livro de Isaías. E talvez ele tivesse ouvido lá, lido alguma coisa, e falou: eu quero levar isso comigo, eu quero levar isso para a minha cidade para me ler. Talvez ele deva ter falado assim: não, eu ouvi o escriba lendo, eu comprei um exemplar, estou levando para mim e estou tão impactado com aquilo que eu ouvi, estou tão impressionado, eu estou tão necessitado, com meu coração aberto, que eu já vou lendo isso pelo caminho, vou aproveitar a viagem, eu vou começar a ler. E só que ele começa a ler e não está compreendendo o que o profeta Isaías está falando. Ele não está compreendendo. Aí, como era hábito a leitura em voz alta, a leitura sempre foi em voz alta, ele lia aquilo, e aí diz o texto diz, na leitura bíblica em classe aqui que nós temos, diz o texto assim, versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Então, o Filipe, ele ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E disse o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse, versículo 31. E aí no versículo 32 diz assim, que no lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí o eunuco, no versículo 34, responde. E diz a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele pergunta a Filipe: eu rogo que você me explique isso. De quem está dizendo o profeta? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de um outro? E então Filipe, abrindo a boca, versículo 35 diz: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Aqui que Filipe diz, Filipe pega, aproveitando aquilo que era uma oportunidade para falar de Jesus, porque o eunuco estava querendo descobrir qual era a interpretação daquele texto, e ele fala: olha, já que você está me perguntando, esse cordeiro que foi levado como ovelha muda para o matadouro por aqueles que o tosquia,
Isso foi testemunhado pela gente. Não sei se você esteve lá e ficou sabendo daquilo que fizeram, crucificaram um homem, né? E era justamente isso que já foi profetizado, que ele viria para os seus e os seus não o receberiam. Ele seria humilhado, né? Rejeitado. O profeta já dizia que ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e que quando olhávamos para eles, rejeitaríamos, né? Aí o Filipe acha ali, ele começa a partir dali. Ele começa a partir dali a anunciar Jesus. Por certo, ele fala dos outros profetas, aquilo que foi profetizado acerca do Messias, e diz que o eunuco, quando ouve Filipe explicar as Escrituras, o eunuco crê naquilo que Filipe lhe prega, e o eunuco vê umas águas, e Filipe, por certo, falou que aqueles que é lógico que o eunuco, quando ele é aceito no judaísmo, feito um prosélito, ele tinha que fazer um ritual de aceitação. Qual era o ritual de aceitação? Era justamente o ritual que os judeus faziam, né? De fazer aquilo que foi feito no pacto de Moisés, né? O pacto de Arão, que era circuncidar, né? Arão e Moisés precisavam circuncidar para poder ter acesso ao culto judaico. Aí ele, por certo, perguntou: mas Felipe, como é que eu faço para poder seguir a Jesus? Eu vou ter que me circuncidar também, porque eu já fiz isso, então eu já adiantei metade do caminho. Aí Felipe fala: não, você não precisa circuncidar. Ele diz: não precisa circuncidar não. Você precisa crer e ser batizado. Lembra aquilo que nós vimos antes? Você precisa crer e ser batizado. Se todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado será condenado. Aí o que o eunuco fala? Mas me explica como é que é esse negócio de crer e ser batizado. Eu já creio. Não, batizado é descer nas águas, porque agora você não precisa mais cortar na carne. Agora você vai cortar em você. Você vai dizer assim como Paulo dizia, né? Lógico que ele não falou isso, né? Mas a gente pensando aqui, né? Já estou crucificado com Cristo. Eu não preciso mais cortar na carne, eu corto no meu sentimento agora. O meu prazer é Deus, a minha alegria é Deus, o meu sentimento é Deus. Aí, por certo, ele percebendo que tinha umas águas ali, ele falou que precisava batizar nas águas, ele fala: e as águas? O que me impede de ser batizado? E é o único exemplo de alguém que ouviu a pregação e na mesma hora que ouve a pregação, ele é batizado nas águas. E aí a gente vai entender que Filipe, que era um dos diáconos daquele grupo dos 7, lá de Atos, né, que foi levantado, né, para o diaconato, 7 homens junto com Estevão, a igreja viu Filipe como diácono, mas Deus viu Filipe como um missionário, como um evangelista, né, bem dizendo, né? A igreja viu Filipe como um diácono, Deus viu Filipe como um evangelista. E aí você vai ver que lá depois em Atos, Filipe é chamado pela igreja de evangelista, porque a igreja também reconheceu em Filipe que ele tinha uma chamada para evangelista. Então a gente viu aí, né? E ele pregou para ele pregou para o eunuco. Aí depois dali ele vai até os confins, até Samaria, e em Samaria, aos samaritanos, Filipe evangeliza todos os samaritanos, ou boa parte dos samaritanos, né? E muitos dos samaritanos creram naquilo que Filipe pregava, porque Filipe pregava e operava sinais e prodígios, maravilhas que Filipe, curando pessoas, libertando pessoas, expulsando demônios, de forma que os samaritanos creem, acreditam, creem na mensagem que Filipe prega, creem em Jesus. Aí depois os apóstolos, Pedro e João, vão lá em Samaria conferir tudo aquilo que tinha sido feito nos samaritanos, né? Com os samaritanos crendo. A igreja
que foi estabelecida na cidade de Samaria. Então, o arauto de Deus, né, precisa ser capaz de responder às seguintes perguntas dirigidas ao pecador. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder as perguntas dirigidas ao pecador. Entende tudo que lês? O evangelista precisa conhecer das Escrituras. Precisa conhecer as Escrituras, justamente para alcançar o coração dos incrédulos, falando de Cristo. Síntese do tópico 3, então o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Irmãos, o arauto era aquele que tinha o compromisso de anunciar a cidade. A cidade não podia ficar desavisada. Se o rei estava vindo, se havia inimigos, né? À volta da cidade a ponto de invadir, o arauto era responsável por despertar. A gente tem um exemplo aí lá de Ezequiel, né? Que fala do atalaia, né? O atalaia era um arauto. O atalaia era o arauto. E nós hoje, né, somos discípulos de Cristo, somos membros da Igreja Corpo de Cristo, precisamos fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho de evangelista. Nós não podemos negligenciar o trabalho do evangelista. É exercer esse ministério. Precisamos ser arauto aonde a gente passa. Precisamos ser arauto aquilo que nós dissemos. Arauto nos coletivos, arauto nas escolas, arauto na igreja. Tem pessoas que gostam muito de púlpitos, né? Hoje a gente está vivendo aí verdadeiras disputas para ver quem aparece mais. E o campo, a seara, né? Jesus disse que a seara era grande, poucos eram os trabalhadores. E a gente está vendo hoje que não tem muita gente empenhada em trabalhar na seara. Então a conclusão aí é que o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Aquilo que eu falei antes. Uma coisa é o evangelista, que é o dom ministerial. Outra coisa é o evangelismo. O evangelismo é uma obrigação de todo crente. Todo crente individualmente, ele deve empregar-se no labor da evangelização. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Irmãos, que Deus levante mais evangelistas. Que você possa desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Se você é um apaixonado por almas, se você é alguém que ama fazer um trabalho de pregar o evangelho e fazer com que a alma se aproxime de Cristo. Aquilo que Paulo falou com Timóteo. Timóteo, desperta o dom que há de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Se há um dom de Deus em ti, se você ama a alma, se você é apaixonado pelo trabalho de evangelismo, você precisa despertar esse dom. Existem dons na nossa vida que são adormecidos porque nós muitas vezes nos acomodamos. E a gente precisa despertar o dom. Existe dom, existe profecia. Paulo fala, desperta o dom de Deus que há em ti, que lhe foi lhe dado por profecia. Já te falaram que você seria um missionário, um evangelista, um pastor, um pregador. Já te falaram, e às vezes a gente acaba negligenciando aquilo que o Senhor nos entrega. A profecia, ela vem antes a gente às vezes recebe a profecia antes de receber a função.
Porque quando você recebe a profecia, muitas vezes Deus está avaliando até onde vai o seu amor, a sua dedicação, o seu zelo e o seu interesse por aquilo que Deus lhe prometeu. Muitas vezes a gente quer tudo pronto, quer que Deus nos dá e a gente não tem paciência em trabalhar com o tempo. Deus me prometeu, me deu promessa à minha mãe, ao meu pai, que eu seria um pregador do Evangelho. Aí eu vejo a vida passar e fico esperando cair no meu colo, né? Não, se Deus te fez uma promessa, se Deus entregou uma profecia lá e você creu que você seria pregador, é a partir de agora, quando você recebeu a profecia, que você vai começar a se preparar para ser um pregador. Ah, mas eu só tenho 12 anos de idade. Começa com 12 anos de idade, que quando você chegar lá no seu ministério, com 30 anos você foi consagrado, foi separado, com 30 anos você é uma potência para Deus, uma potência para o Espírito Santo. Aí o que eu faço? Eu recebo uma profecia, recebo promessas de Deus e fico de braços cruzados, vou cruzar as pernas, vou deitar numa rede e esperar que eu chegue numa idade e vou falar, não, agora Deus deve estar mandando para mim. Não, quando vem a profecia, você se prepara. Você se prepara para que você seja um vaso escolhido na mão de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua aula, e que você possa compartilhar dessa lição, como a gente está sempre falando, né, com os seus colegas professores, e que Deus venha lhe conceder uma grande e abençoada aula. Quero te agradecer, bendizer o Senhor pela sua vida que tem nos acompanhado nesse trabalho, e continue conosco, curta a nossa página, curta essa lição e compartilhe, e Deus possa sim continuar nos abençoando para o louvor e glória do nome do Senhor. A nossa próxima lição, nosso próximo compromisso será a lição número 9, está aí, né, o Ministério de Pastor. Nossa lição de número 9, a gente estará falando sobre o Ministério de Pastor. Que Deus venha assim te abençoar. Está aí nosso e-mail para que você possa solicitar, caso você deseje essa aula em slide, né? Nós temos esse material em PowerPoint para que você, assim desejando, possa utilizar dessa projeção e assim desenvolver e desempenhar a sua aula na sua classe. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.